Bom dia a todos. Vamos ficar em pé e fazer a leitura em Lucas capítulo 6, versos 20 a 23. E a primeira parte, né? Não tocamos em tudo, não. Vamos lá. Lucas 6, 20 a 23. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Senhor, que a tua palavra seja aquilo que vem tocar em nossa alma, vem rasgar o manto da carne e vem ferir nosso orgulho próprio, para que conheçamos quem é Deus e como tu tratas os homens no mundo, que é a tua salvação bíblica, o que o Senhor entregou para nós. É minha missão fazer isto, e eu quero agradecer por isto, em nome de Cristo, amém. Podeis sentar, irmãos. Queridos, eu acho que vocês estão lembrando do que eu dei até agora. É uma missão difícil pregar um texto deste, né? Eu falei sobre o que é pobre, já pude falar para os irmãos. Jesus no texto, ele não está falando de pobreza material não, por favor, tá? Ele está falando de pobreza espiritual. Lembra que eu falei para vocês que há uma diferença desse sermão aqui para o sermão do monte? Não é o mesmo. Lá em Mateus 5, ele está tratando do reino dos céus. Aqui ele está tratando do reino de Deus. Lá ele está no monte, aqui ele está numa planura, tá? Lá ele fala com todos, aqui ele fala com os discípulos, tá vendo? E é muito importante isto, queridos irmãos. Lá ele trata basicamente de 9 bem-aventuranças. Aqui ele só trata de 4 e 4, quer dizer, é 4 coisas, e quando ele faz uma diferença entre o número 1 e o outro número 1, quer dizer, pobre e rico, tá vendo? Fome e saciar, tá? Estou farto, tá? Ele faz uma diferença entre o que mais aqui? A voz que tende que chorais, e do outro lado que ri. Ele faz a diferença entre perseguição e uma vida boa que ninguém persegue. Então, o que nós temos aqui, nesse texto, sabe o que é? Puro e simples o Evangelho. Tá? Muitos falam, é a época da lei, Deus estava... Não tem diferença, irmãos. Evangelho bíblico está em toda a Bíblia. É impossível você abrir uma página da Bíblia se você não vê o Evangelho. É o mesmo Evangelho. O evangelho de Noé, o evangelho daquele tempo, o evangelho na época da lei, é o mesmíssimo evangelho que é pregado agora. Tá? É só você entender. Então essa é a mensagem do evangelho, que quando você combina com a mensagem de Paulo, com a mensagem de Pedro, com a mensagem que Jesus enviou para nós, é a mesma coisa. Tá? Em outras palavras, com quem Deus está tratando na terra? Com quem? Pobre de espírito. Tá? Não trata de que eu não tenho recursos, como o povo hoje fala, pobreza, vamos arrumar a cesta básica. Que o mundo faça isso, irmãos. Que o mundo faça isso. Tá? Nós na igreja ajudamos, tá? Os pobres, viúvas, órfãos. A igreja tem que ajudar. Mas a mensagem socialista não deve ser notificada através de nossos lábios. Nós temos uma mensagem do céu. E a linguagem de Deus é linguagem
espiritual. Tá? Pobreza é assim. E eu falei para os irmãos que a pessoa pode ser rica, pode ser o homem mais rico de Ribeirão Preto. Ele pode se tornar paupérrimo, mendigo, no sentido espiritual. E às vezes tem pessoas que moram em favela, pedindo, mendigando o pão, e é rico lá dentro. Por quê? Está ansiando por coisas terrenas. Tá? É isso, irmãos. Se nós não compreendermos a linguagem divina, nós ficamos perdidos. Ficamos dizendo amém e aleluia para tudo que aparece aí. Tá? Se chegar alguém aqui, chegar 100 pessoas hoje, supomos que entre aqui, todos querendo ouvir a verdade, são pobres espirituais. Com esse Jesus está tratando. Você não se converteu se você não foi achado na pobreza, na miséria, na mendicância espiritual. Ah? O pobre é aquele que diz, não tenho nada, só vivi pecando. Eu não tenho casa no céu, eu não tenho o Deus da Bíblia, eu não tenho a verdade, eu não tenho a luz, não tenho vida, não tenho nada. Então ele vem para Cristo. É para esses que ele diz, de vós é o reino de Deus. Ele diz, eu dou para vocês. Eu tratei também, queridos irmãos, sobre ter fome. Está vendo o versículo 21? Tá? Por quê? Porque pobreza resulta em fome. Tá? Então, você vai andar na rua aí, sempre, me dê um dia. Você vai no centro da cidade, tem pessoa, me ajude a comprar uma coisa para comer. Não está tratando dessa fome, não. Está tratando daquela fome, necessidade de conhecer coisas eternas. E olha, irmãos, vocês querem ver? Dá uma olhada depois na sua casa, o Salmo 107. Eu já até preguei aquele salmo aqui. Está tratando disso. Tá? E agora, hoje, com a graça de Deus, vamos tratar sobre os que choram. Está no versículo, ainda o versículo 21. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque é a vez de rir. Então ele coloca no presente e depois no futuro. Está vendo aí? Que agora a vez. Está vendo? Olha que promessa gloriosa Deus está fazendo ao povo dele. Tá? Então, nós estamos orando para Deus desmanchar a obra do diabo que ele está fazendo aí. Deus lançar uma dinamite dele para quebrar o poder do ecumenismo. Tá? Quando eu vejo lá o presidente cercado, eu vou orar por você, eu vou orar, e todo mundo orando. Não tem nada a ver o evangelho com aquilo não, irmãos. Nada a ver. Nós oramos pelo presidente, todo dia eu oro. Mas ele não precisa ficar sabendo disso, não. Tá? Deixa Deus saber. Tá? A Bíblia manda orar pelas autoridades. Nós estamos aqui lidando com aquilo que é eterno, glorioso, que dura para sempre, queridos irmãos. E quando a Bíblia trata de choro, está tratando disto. Tá? Então, o que a Bíblia está querendo dizer? Quem é crente não está tratando dessa lágrima que desce aqui, não. Olha, a Bíblia sempre trata da alma. O homem interior. Tá? Está ali a irmã Rosa. Quem é a Rosa? Nós a vemos por fora. Né? Mas Deus olha por dentro. Lá dentro uma mulher que chora por coisas eternas. Ama Cristo. É essa Rosa. Aparecida, Brito. É assim por diante, queridos irmãos. Tá? É esse choro que a Bíblia trata. Por favor, não estou jogando fora o choro externo, tá? Tem pessoas que choram mesmo, mas eu já vi muita gente chorando, choraram na minha presença. Quando ouvi uma coisa, ai que maravilha sobre a eleição, choraram que Deus elegeu antes da fundação do mundo e tal.
mas se entregaram ao pecado depois. Não tem nada a ver. Você pode... Irmãos, a mensagem da eleição não é a mais preciosa da Bíblia, não. A mensagem mais preciosa é da cruz. É olhar para aquele que foi ali castigado pelos meus pecados. Foi essa mensagem que Paulo mandou para os Gálatas, na carta de Gálatas. O que enfeitiçou vocês? O que puxou vocês para trás? Vocês esqueceram da mensagem que eu dei para vocês sobre aquele que foi crucificado? Tá? Então eu sempre digo para os irmãos, a mensagem da eleição não é a mensagem principal. É da cruz que procede isso. É a luz que emana da cruz, que brilha na eternidade do passada e joga luz para o futuro. Aí eu vou entender. Eu sou um eleito porque ele morreu em meu lugar. O que eu vejo hoje é muitos que creem na doutrina da eleição, mas cai fora no trato com a cruz. Tá? É loucura para eles. Escândalo. Tá? Eu não quero que ninguém venha aqui por causa de uma doutrina que ela só aparece à luz do que ocorreu no Calvário. Tá? Os irmãos sabem que eu creio na eleição, depravação total, redenção limitada, eu creio na graça irresistível, na segurança prego isso, irmãos, percebe que eu prego na Bíblia inteira, são participantes comigo do Evangelho, mas a mensagem principal é: Cristo morreu pelos meus pecados. Tá? Não significa chorar, tá? Que não significa chorar. Vamos ver o aspecto negativo? Vamos lá. Não significa o aspecto físico do choro. Por quê? Que a vida traz muitos motivos para chorar. Eu sou pessoalmente de uma família que chora facilmente. A família Sena é uma família muito emotiva. Aliás, é normal, é comum do nordestino, né? Ele é muito emocional, tá? Mas não trata disso, irmãos. Outro detalhe, queridos irmãos, que vocês podem perceber hoje é o seguinte, é que hoje a religião moderna é largamente de choro, de emoção. E quem trouxe isso à baila? Não foi a Bíblia, não. A Bíblia não nos convoca a choro externo, a emoção. Não. Mas a religião moderna é essencialmente emotiva. Eu não estou contra, não estou mesmo contra emoções. Eu sou emocional. Mas há uma diferença grande entre emoção e emocionalismo. Se eu realizar um culto para provocar emoções, eu estou errado. Músicas emocionais, oração que emociona, tentar puxar a presença de Deus por emoção, tentar dizer que Deus está presente. Irmãos, eu estou fazendo um culto perigosíssimo. Satanás entra, tá? Quando nós fazemos isto. Culto a Deus é chamado na Bíblia culto racional, onde eu devo pôr meus pés no chão, na realidade da vida. Deus não é atraído porque eu estou chorando, sentindo a presença dEle, o que eu cantei aquela música que me faz tocar nele, me faz sentir apaixonado. Isso não é bíblico, não é. É perigosíssimo. Eu vou mostrar para os irmãos. Vamos abrir para Malaquias capítulo 2. Veja o que aconteceu ali. Deixa eu colocar aqui
esta fita em Lucas. Vamos para o último livro do Velho Testamento, Malaquias capítulo 2, versículo 13 e 14. Presta atenção ali. Versículos 13 e 14. Ele diz: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Já imaginou um culto onde tem mulheres e homens chorando, com tanta emoção, e Deus não aceitando aquilo? Aí você pergunta, por que Deus não faz? A pessoa não pode mais chorar no culto, não pode se emocionar? Pode. Mas nota o que ele diz. E perguntais, versículo 14. Perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. O que estava acontecendo naqueles dias? Homens que abandonavam suas esposas. Vida em pecado. E aí quando chegava lá no templo, começava a chorar. Ai Deus, estou trazendo aqui. Nada disto mexe com Deus. Ele vê o coração e responde a petição. Lembra aquele hino? Ele vê o coração e responde a petição. Queridos irmãos, culto ao Senhor é culto com solidez da alma bíblica. Quando a alma, a vida está sólida na verdade, ela puxa emoções. Mas nem todos. É muito bom, a Bíblia manda alegrar no Senhor. A Bíblia manda exultar no Senhor. Mas isso é feito com a verdade. A adoração não é brincadeira. A adoração é espírito e verdade. Não é na carne. Estou mexendo aqui para não perder. Ok, vamos lá. Não significa chorar também por um peso das dificuldades da vida. Muitas vezes choramos, mas nem sempre é isso. E nós não estamos ignorando isto, né? Tem pessoas que vêm na igreja chorando. Minha vida está assim, meu marido me abandonou, minha esposa me abandonou, nós estamos passando dificuldade, chorando porque tem alguém enfermo, tá? O Senhor, Ele solidarizou, se é esse o verbo mesmo, com pessoas assim. Ele chorou por isto. Ele chorou por Jerusalém, né? Nós não podemos omitir isso. Nós temos que chorar, devemos chorar agora por pessoas que estão enfermas, à beira da morte no hospital agora, por pessoas que por falta de emprego estão passando dificuldade financeira. Por que não? Tem pessoas que estão perdendo seu ente querido, né? E nós não vamos entrar também nessa solidariedade com as pessoas? Claro, nós somos seres humanos, devemos colocar o joelho no chão, orar, ajudar quem precisa. Estamos no mundo, somos seres humanos, irmãos, então nós estamos comprometidos sentimentalmente com essas pessoas, mas não significa isto. Jesus não está tratando disso aqui. Ele está falando daquele choro por não achar as coisas eternas. Eu vou mostrar para os irmãos aqui. Significa que é o resultado, o choro aqui, é o resultado da verdadeira pobreza da alma. Não está faltando isso? O que nós vemos, eu tenho experimentado, irmãos, quando eu prego o evangelho bíblico, a pessoa fica assim empolgada, é verdade, mas eu vou esperar que a partir daquele momento a pessoa vai começar a fugir de Deus, tá? No íntimo, a pessoa não quer a verdade, então ela começa a bater contra aquilo. Se Deus não chamar o pecador, ele não vem, não adianta. Tirar o pecador do mundo é como tirar um peixe da água. Ele vai se debater. Olha, queridos irmãos, o choro que a Bíblia está dizendo em Lucas capítulo 6, é o choro de uma alma que olhou e disse: que eu farei
Lembra o salmista fala sobre isso? Vou mostrar para os irmãos. Veja bem. Vamos dar algumas ilustrações aqui para vocês. Aquela mulher adúltera, lá em Lucas capítulo 7. Vocês estão aí perto? Lucas capítulo 7. Veja a partir do versículo 36. Eu não vou ler todo por causa do nosso tempo, queridos irmãos. Quando Jesus foi para a casa de Simão, eu não sei o que Simão preparou lá, talvez um churrasco, alguma coisa assim, na nossa linguagem aqui, né? Mas quando Jesus estava sentado ali, aquela mulher chegou, ela era uma adúltera. Ela tinha perdido a família. A sociedade judaica queria matá-la por apedrejamento. Ela entrou, foi aos pés do Senhor, está vendo aí? Chorando. Ela não falou nada. Ela não falou, Senhor, perdoa meus pecados. As lágrimas dela mostravam tudo isso. Ela jogava as lágrimas nos pés do Senhor. Impressionante. E o que é que o Senhor falou? Vai-te em paz. A tua fé te salvou. Ela não pediu nenhuma coisa para o Senhor. Ela só pediu paz. Ela queria salvação. Está vendo aqui? Ela não falou, Senhor, eu quero meu lar de volta. Senhor, eu quero que o Senhor me livre desses importunadores. Não. Ela não pediu, Senhor, eu quero ser aceita na sociedade. Ela disse, eu quero paz com Deus. Foi isso que ela foi buscar. Queridos irmãos, a porta da graça não está escrito lá na entrada, proibida a entrada de estranho. Não está. Porque qualquer faminto, qualquer alma que chora, Senhor, eu quero a Ti. Eu quero a Tua paz. Eu quero o Teu perdão. Jesus não dá um pedaço, não. Ele não dá um pedaço de pão e diz, pode ir embora. Não, quando o pecador entra, recebe tudo. Quando o pecador recebe a salvação, ele recebe tudo que envolve a salvação. Quando ele diz, vai-te em paz, pode ir. Aquela palavra paz, ali, vai-te, não a palavra paz, a palavra vai-te, está na palavra também, teus pecados estão perdoados. Significa que ela, foi como se o Senhor quebrasse as algemas dela, quebrasse os grilhões dela, e fala, pode ir, você está livre, não tem nada ali segurando, já quebrei tudo, pode, suas mãos estão livres, seus pés também, você pode andar livremente. Olha, irmãos, foi algo que ela queria essa glória dessa tão grande salvação, e o Senhor deu naquelas palavras dele, ele deu tudo para ela. Foi isso. Está vendo? Isso é que é chorar. Ela chorou. Mas o choro dela veio da alma. O choro dela não foi um choro motivado pela carne. O choro dela não foi passageiro. Foi algo eterno. Movido lá dentro. E quando ela saiu dali, saiu rejubilando. Pode o mundo me perseguir, pode me matar, pode atirar pedras em mim pela lei, pode. Achei Cristo, achei a salvação. Eu ilustro também, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos abrir rapidamente lá. 2 Coríntios, capítulo 5. O versículo, eu não vou ler citar o versículo para vocês, porque o capítulo está falando disto. Tem um choro aqui? Tem. Paulo estava aspirando coisas eternas. Ele diz, nós estamos gemendo aqui. Olha, irmãos, viver nesse corpo, onde habita o pecado, o corpo nosso agora, querido irmão, você pode alegrar, dizer, meu corpo é bonito, eu sou uma pessoa sadia, mas o seu corpo
é um corpo de barro. Eu me lembro quando a gente era pequeno, nós íamos muito para casa de nossa tia lá na fazenda. Eles trabalhavam numa fazenda lá. A casa dela era de barro. Com o tempo aquilo ia desmanchando, por causa do tempo mesmo, né? Chuva, sol. A casa de barro é assim. Tá? E é chamada casa de pau a pique, né? E com o passar do tempo aquilo desmanchava. Nosso corpo é a mesma coisa. Foi isso que Paulo falou. Olha o que ele diz no versículo 4. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Está vendo? Então, lá dentro tem choro. Por fora tem angústia. Tem angústia. Foi isso que eu sempre falei a respeito dos irmãos perseguidos pelos comunistas na Rússia, na Bulgária, na Romênia, na Tchecoslováquia, naquele tempo. Eles sofriam. Muitos deles perderam os olhos, perderam a vista, foram arrancadas. Ele diz que a dor era tanta, que, mas por dentro, eles sabiam que a rocha onde eles estavam firmados era firme e inabalável. Choro? E pode bem ser, meus irmãos, que num país como este, onde a mentira, a maldade, as abominações estão sendo recebidos como se fossem verdades, coisas justas, nós temos a tendência de ser perseguidos. Quando a maldade, o homossexualismo, a prática de perversidade com criança, a destruição da família, tudo está sendo recebido normalmente. Nós não poderemos ser perseguidos, claro. Isso traz choro, Outro detalhe, o salmista sentiu isso no Salmo 42. Se vocês voltarem para lá, Salmo 42, ele diz o quê? Presta atenção ali, queridos irmãos. Ele diz o seguinte, versículo 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Versículo 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Está vendo as aflições do mundo? Onde está teu Deus? Onde está? Está aquele irmão ali sofrendo, e o povo pergunta, cadê o teu Deus? Cadê? Abandone ele. Não foi assim que a mulher de Jó fez? Deixa de ser bobo. Abandone o teu Deus e morra. Que coisa, queridos irmãos. Há também, queridos irmãos, o choro por estar longe do ideal, da perfeição. Nós estamos chorando aqui. Porque todo momento nós temos que chegar, Senhor, eu não te amo o suficiente. Nós temos que entrar no quarto. Olha, hoje, quantas vezes te desonrei? Quantas vezes ofendi tua face? Eu estou longe da perfeição, eu quero chegar logo lá. Onde está? Eu tenho um hino antigo que diz, estará ainda longe Canaã? Estará ainda longe o lar celestial? Porque eu estou longe da perfeição, não cheguei ainda. Lembra também? Jesus chorou. Ele chorou por Jerusalém. Quando ele viu a incredulidade, a maldade, a liderança querendo matá-lo. E aí o Senhor fala, quantas vezes quis eu. Jesus passa, ele lembra o tempo do Velho Testamento, o Senhor. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha junta os seus pintainhos. Vós não quisestes. Que coisa. Então, queridos irmãos,
discernindo o choro. Eu acho que eu já dei o suficiente para vocês. É o choro do coração. O choro da alma. E esse choro nem sempre é visto pelos homens. Eu não quero um culto aqui, todo mundo gritando e pulando e chorando. Não. Mas choro da alma. Que eu farei para ser salvo? Onde eu posso ter o perdão dos meus pecados? Esse é o choro que Deus vê. E esse choro é contínuo. Irmãos, há uma alegria misturada com choro na peregrinação. E o Senhor diz que Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Vamos então para a parte, eu diria, a parte que termina essa mensagem. Ele diz, bem-aventurados. Né? O mundo diria, coitados, pobre coitado, aquele crente ali. Mas Jesus diz o quê? Bem-aventurados, os que choram. Olha, essa é a riqueza que temos. Essa é a mensagem que temos do Evangelho. Queridos irmãos, por que o mundo fala assim? Porque isso é contrário ao padrão da natureza humana. O homem chora, que chora de dor, chora por pobreza, chora por causa de uma liderança política ruim, perversa. Os homens choram mesmo. Choram por causa da maldade uns contra os outros. Choram por causa das desventuras da vida, das mazelas da vida. Mas notem, queridos irmãos, não é isso que o Senhor está tratando. Ele diz, o homem deveria mover os santos, nós deveríamos mover os santos a regozijar pelo choro. Nós os crentes choramos por quê? Porque queremos ser iguais a Cristo. Estamos caminhando para isso. Choramos por amor à palavra. Quando nós não queremos a palavra de Deus, aos poucos nós vamos abandonando. Vamos ficando distante. Quando a palavra de Deus não fala mais, nós vamos distanciando, até ficar quilômetros e quilômetros longe do livro. O livro pode estar perto de você na sua casa, mas você está distante dele no coração. No avivamento, Deus promove o verdadeiro choro. Quando o Senhor desce do céu e começa a mover corações para ouvir a palavra, o choro começa a aparecer. É impossível você ir a Cristo sem chorar lá dentro. É impossível buscar riquezas eternas amando as riquezas temporais desta vida. É impossível. Qualquer amor ao mundo impede a corrida para buscar riquezas eternas. Vamos então para o último ponto aqui. A grande esperança. Voltemos a Lucas, capítulo 6. Eu creio que vocês não perderam lá, né? Onde está o versículo 21? Qual a esperança aqui? Ele diz, a vez de rir. Impressionante, né? Ele tira a risada de agora e joga para o futuro. Interessante, né? Ele não está dizendo que você não pode rir. Pode, nós rimos, nós nos alegramos, né? Encontramos um irmão, outro irmão, quando chegamos na igreja, né? Opa, cadê o irmão? Tudo bem? Mas não, veja bem, há uma alegria nisto. Há uma alegria por vermos os santos. Mas ele está falando aqui, a vez de rir, ele joga para o futuro. Não é maravilhoso isso? Por quê? Ele diz, não fiquem preocupados, não fiquem angustiados. Os irmãos lembram quando Jesus entrou com os discípulos no cenáculo, ficou com eles.
Ele ia para a cruz, ele ia morrer. E os discípulos estavam ali tudo amedrontados. Que Senhor, nós vamos ficar jogados aqui, órfãos? O Senhor vai morrer, vai nos deixar aqui, no mundo cruel. Lembra o capítulo 16? Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que aconteceu? Depois que ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, logo veio o Espírito Santo. E o riso começou, a alegria começou lá dentro, mesmo na perseguição. Olha Paulo e Silas na prisão, as costas cortadas pelos chicotes, eles algemados, presos ali, e eles começaram a cantar. O cântico deles foi como aquela multidão de judeus, de israelitas, que cercaram Jericó. Quando Deus falou, grita! Eles gritaram, a muralha caiu. Ali estavam 2 homens, irmãos, dentro da prisão, meia-noite. Ao invés de reclamarem, eu não quero mais esta vida, eu vou voltar para minha família, eu vou tentar construir minha vida aqui, não quero mais saber disso não. Eles começaram a cantar, jubilar, glorificar Deus na prisão. E o que aconteceu? Houve um terremoto, sacudiu a prisão, e uma família foi salva. Então, queridos, não há uma promessa de um riso aqui, há uma promessa de um riso na alma. Há um consolo no choro. Quantas vezes o Senhor chama o Espírito Santo de o Consolador? Sabe por quê? Ele virá consolar. Ele virá fazer o homem lá dentro alegre. Ele veio, ó crente, ele veio habitar em você. Veio. Habita em você o Espírito da glória. Então ele consola você. Anima. Você está cheio de fraqueza. Anima-te. Ninguém vai tirar a tua riqueza eterna. Ninguém vai arrancar teu lar. Ninguém vai tirar o gozo eterno que há de vir. Ninguém. Haverá sempre o riso de uma vitória contra o mal. Haverá. Na tentação, qual o crente que não passa? Mas quando ele diz não para o diabo, não para o pecado, é uma vitória incrível. Isso traz sorriso, traz alegria, traz júbilo. É o que o mundo não vê. O mundo vive tentado, jogado para lá até chegar no inferno. E o crente não, está passando por cima das tentações do diabo, pisando nos pés ou nas cabeças dos demônios, por assim dizer. E vitoriosos. Impressionante. O mundo não percebe essas coisas. Olha os santos do passado. Eles enfrentaram coisas piores do que nós enfrentamos. E eles estão no céu agora. Na alegria, no riso eterno. O crente, ele é chamado de quê? Mais que vencedor. No grego, mais do que significa super vencedor. Super vencedor. Haverá, queridos irmãos, o sorriso em face do triunfo final. Vários hinos do cantor transborda disto. Além do rio. Quando atravessarmos o rio da morte, aquele hino que nós conhecemos, na hora final, quando a morte chegar, a voz do Senhor só nos há de alegrar. E mesmo na morte, eu hei de cantar, com plena certeza, meu Deus proverá.
Que fantástico. Isso não te alegra? E não faz vibrar tua alma? O que vibra tua alma? É o ganho do dinheiro? É o ganho desta vida aqui? É o ganho daquilo que vamos deixar? O mundo vive assim. Queridos, o que moveu a vida de Paulo? Ele viveu solteiro o resto da vida. Ele diz, não poderia eu e Barnabé termos uma esposa conosco, uma mulher conosco, crente? Fala lá em 1 Coríntios capítulo 9. Escute, o que moveu Paulo? A vida itinerante dele, a vida sofrida dele, não lhe permitia que ele tivesse uma esposa. Mas notem, queridos, o que aconteceu. Paulo amava tanto a Cristo. Em Filipenses diz, eu quero conhecer o meu Senhor. Eu quero conhecer o seu sofrimento na minha vida. Eu quero entender a ressurreição. Então, as angústias que ele passava, o sofrimento, o horror da morte perto dele, ele entendia a ressurreição de Cristo naquilo. E Paulo podia consolar os outros. Os irmãos perceberam que no sofrimento, dentro do sofrimento, resulta um sorriso? Quando um crente está passando por dificuldade, que outro diz, eu também passei por isto, fortifica-te na graça. Então está vendo? Há um sorriso. Queridos irmãos, a igreja foi feita para isso. A igreja foi estabelecida para nós socorrermos uns aos outros, exortar, animar, e destas coisas transbordam sorrisos. Havereis de rir. E eu finalizo. Haverá um sorriso em face das glórias eternais. O que temos aqui, queridos irmãos? Isso aqui é nada. Eu vejo vocês, muitos crentes, querendo sombra. Porque nós queremos sombra. Nós queremos a realidade. Nós não queremos figura. Nós queremos realidade. Quando minha esposa sai, vai lá na casa da irmã dela em São Carlos, eu não quero a foto dela meramente em casa, eu quero ela. Escute, nós estamos lidando com coisas eternas. O que nós lidamos agora é com figura. Figura. Sombra. Você tem um lar aqui? Tenho, pastor. Tenho. Eu tenho minha casa. Mas isso é apenas figura. Você tem um corpo? Tenho. Está aqui. Todo mundo vê. Mas isso é apenas figura. Nós temos família? Tenho amigos, parentes, tudo. Mas isso é apenas figura. Virão as coisas eternas. Virá aquilo que eu nunca mais vou perder. Riquezas que nunca mais me abandonarão. Eu estarei numa cidade onde não tem morte, onde não tem cemitério, onde nunca mais vai dizer adeus. Eu não precisarei sair da minha cidade à procura de outra cidade lá no céu. Aqui, homens deixam sua cidade natal à procura de um lugar melhor, de um emprego. Outros saem de uma boa cidade no Brasil, vão para os Estados Unidos ou em outro lugar no mundo. Mas lá também tem a morte. Lá tem o pecado. O mesmo diabo que opera aqui, opera em qualquer lugar do mundo. Lá no céu não. Quando eu estiver lá, os santos que estão lá já gozam a alegria eterna. Eles estão esperando corpos de glória, que ainda não tiveram, porque não houve a ressurreição total.
Mas lá eles terão alegria eterna. E escute, o que é que você não vai ter? Calma, irmãos. Não chegamos ao lar. Eu lembro de um missionário, ele estava na África, ele voltou para a Inglaterra para visitar os irmãos e igrejas. Quando ele chegou lá no aeroporto, ou no navio foi no navio que ele desembarcou, ele pensou que estava cheio de gente para abraçar. Opa, que grande herói! Não tinha ninguém. Ele falou isso para um irmão que estava lá esperando. Eu pensava, o irmão falou: irmão, você ainda não chegou ao lar. Irmãos queridos estarão nos recebendo. Aqui só há perda. Perda. Nós perdemos nossos entes queridos. Mas os que foram salvos, nós o veremos. Não é maravilhoso? Por que segurar uma coisa que eu vou perder? Agora eu quero terminar tentando ser bem prático. Você tem alegria lá dentro? Cristo satisfaz? Ou você vai numa igreja buscando satisfação nas coisas aqui? Cristo satisfaz sua alma? Você pode regozijar na tão grande salvação? A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai. É pela fé. Nós estamos fazendo isso. As coisas estão difíceis, pastor. Alegre no Senhor. Tributai, ó vós remidos, gratos hinos a Jesus. A Bíblia está mandando. Celebrai com júbilo ao Senhor. Tendes uma herança boa, abrigada em santa luz. Se você não tem esse riso interno no coração, alguma coisa está errada. Você está procurando a felicidade no mundo e você vai ver quão miserável é. A alegria do mundo dura pouco. A alegria da vitória do seu time dura isto, rapidamente. A alegria de um dinheiro recebido, a alegria de uma herança recebida, dura pouco tempo. A alegria de uma saúde dura pouco tempo. A alegria das amizades, porque elas vão embora. Alegrai-vos no Senhor. É a ordem bíblica. É esse riso que Jesus trata em Lucas capítulo 6. A vez de rir. E sabe, isso está sendo como aquela luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu convido então pecadores que não foram salvos para vir a Cristo, crendo nele, para a sua completa e eterna salvação.